Miguel tinha 10 anos e vivia num quarto branco. Mas não era um quarto qualquer. Era um quarto de hospital no quarto andar, com uma janela enorme que dava para um parque movimentado. Miguel tinha uma condição rara. O seu coração, como diziam os médicos, era como um relógio antigo que, por vezes, se esquecia de fazer tic-tac. Por isso, ele precisava de repouso absoluto. O seu mundo era aquele quadrado branco e a vista da janela. Enquanto as outras crianças sonhavam em ser astronautas ou super-heróis, Miguel tinha um sonho diferente. Ele não queria voar, nem salvar o mundo. Ele só queria viver. Mas o conceito de viver, para ele, era diferente. Certa tarde, uma enfermeira nova chamada Clara entrou no quarto. Ela parecia exausta, com o cabelo desarrumado e suspirava a cada passo. Que dia horrível, Miguel, reclamou ela enquanto ajustava o soro. Está a chover, o trânsito está um caos, molhei o meu sapato novo numa poça e o meu café arrefeceu. Só queria que o dia acabasse. Miguel, que olhava fixamente para a janela, sorriu e perguntou: Qual é o sabor da chuva, Clara? A enfermeira ficou confusa. Sabor? É sabor de água, Miguel. É fria, molhada, é chato. Miguel abanou a cabeça, discordando suavemente. Não. Daqui de cima vejo as pessoas a fugir dela. Abrem guarda-chuvas e correm. Mas eu vejo as árvores. Quando chove, as folhas ficam brilhantes, como se estivessem a tomar banho. Imagino que a chuva tenha o sabor do céu limpo. Ele tirou um pequeno caderno debaixo da almofada. Na capa, lia-se: A minha lista de vida. Sabes o que eu faria se pudesse sair daqui agora, Clara? Perguntou ele. Clara, agora atenta, fez que não com a cabeça. Irias à Disney? Comprarias um videojogo novo? Não, disse Miguel. Eu ia lá fora e pisava naquela poça que molhou o teu sapato. Queria sentir a água gelada a entrar pela meia. Depois, queria deixar o vento embaraçar o meu cabelo até ficar cheio de nós. E queria beber um café frio, só para saber como é o sabor de algo que esperou por mim. Clara sentiu um nó na garganta. Olhou para o seu próprio sapato úmido, para o relógio, para a janela. As pessoas lá fora, continuou Miguel, estão sempre a correr para o depois. Correm para chegar a casa, correm para o fim de semana, correm para as férias. Agem como se o tempo fosse um inimigo. Eu só queria ter o tempo que elas desperdiçam a reclamar. Naquele momento, o quarto branco de Miguel pareceu maior do que o mundo lá fora. O menino, preso a máquinas, era mais livre do que a enfermeira que podia ir a qualquer lugar. Ele compreendia o segredo que a maioria de nós esquece. A vida não acontece nos grandes eventos. A vida acontece nos intervalos. Eu coleciono instantes, Clara, disse ele, fechando o caderno. Hoje vi um passarinho azul. Vi um homem a ajudar uma senhora a atravessar a rua. E vi-te a ti. Tu estás a respirar, Clara. O teu coração bate forte sem tu nem pedires. Isso é um milagre. A enfermeira saiu do quarto naquele dia completamente diferente. Quando o seu turno acabou, ela saiu do hospital. Ainda chovia. Mas em vez de abrir o guarda-chuva e correr, ela parou. Fechou os olhos e levantou o rosto. Sentiu as gotas geladas na sua pele. Sentiu o cheiro do asfalto molhado. Respirou fundo, sentindo o ar a encher os seus pulmões. Pela primeira vez em anos, ela não estava apenas a existir, a correr de uma tarefa para outra. Ela estava a viver. Por causa de um menino que não podia sair do quarto, ela aprendeu a entrar na própria vida. E é essa a lição de Miguel para todos nós. Muitas vezes, condicionamos a nossa felicidade a grandes conquistas. Serei feliz quando comprar a casa, serei feliz quando me reformar. Enquanto isso, a vida está a acontecer agora, no cheiro do café, no abraço de quem amamos, na brisa no rosto, na capacidade de caminhar, respirar e ver. Não espere pelo depois para ser feliz. Colecione os seus próprios instantes, porque no final, a vida é a soma desses pequenos milagres. Se esta história te tocou, partilha-a com alguém que precisa de se lembrar de viver o agora. Deixa o teu like, inscreve-te e conta-nos nos comentários qual foi o instante que colecionaste hoje. Obrigado por assistires. Semanas se passaram desde aquela tarde chuvosa. O quarto 404 continuava branco e estéril, mas algo fundamental havia mudado. A atmosfera não era mais de espera, mas de descoberta. Clara,
a enfermeira que antes vivia correndo contra o relógio, tornou-se a embaixadora do mundo exterior. Certa manhã ela entrou no quarto escondendo algo atrás das costas. Miguel, um pouco mais pálido do que o habitual, abriu um sorriso fraco. "O que você trouxe hoje, Clara? Um raio de sol?" "Quase isso", disse ela, revelando um pote de vidro. Dentro do pote não havia remédios ou algodão. Havia terra escura, úmida e cheia de pedacinhos de raízes. Clara abriu o pote e aproximou-o do nariz de Miguel. "Feche os olhos", sussurrou ela. "Respire." Miguel obedeceu. Ele inalou profundamente. O cheiro era forte, orgânico, cru. "Cheira floresta", disse ele com a voz embargada. "Cheira a coisas crescendo." "Peguei no meu jardim hoje de manhã, antes de vir", explicou Clara. "Tinha uma minhoca, mas achei melhor deixá-la lá." Eles riram. Naquele dia, Miguel não falou sobre a dor no peito. Ele falou sobre as sementes que plantaria se tivesse um jardim. O projeto Vida, como Clara o apelidou silenciosamente, contagiou o hospital. Não era mais apenas ela. O Dr. Arantes, um cirurgião conhecido por sua carranca e poucas palavras, apareceu no quarto numa terça-feira com uma concha do mar que guardava há anos em sua estante. "Dizem que dá para ouvir o oceano", resmungou o médico, encostando a concha na orelha do menino. Miguel ouviu o rugido fantasma das ondas e seus olhos viajaram para praias onde seus pés nunca pisaram. A senhora da limpeza, Dona Maria, trouxe uma pena de pavão que achou no parque. O segurança da entrada trouxe um vídeo no celular mostrando seu cachorro brincando na lama. O quarto branco encheu-se de cores, texturas e sons. Miguel, o menino que não podia sair, estava trazendo o mundo para dentro, peça por peça, através das pessoas que ele havia tocado. No entanto, o relógio antigo no peito de Miguel estava ficando mais lento. As máquinas apitavam com mais frequência. O cansaço o vencia no meio das frases. Numa noite silenciosa, Clara estava sentada ao lado da cama dele. A luz da lua iluminava o caderno Minha Lista de Vida, sobre o colo do menino. "Clara!" chamou ele, a voz num fio. "Estou aqui, querido." Eu completei a lista. Clara sentiu um aperto no coração. Ela sabia que ele não tinha pisado na poça nem tomado o café frio na cafeteria. "Como, Miguel?" Com dificuldade, ele empurrou o caderno para as mãos dela. "Leia a última página." Clara abriu. A caligrafia de Miguel estava tremida, mas legível. No topo da página estava escrito: "O grande segredo." Abaixo dizia: "Eu queria pisar na poça, mas vi você pisar e rir. Eu queria sentir o vento, mas vi o Dr. Arantes sorrir lembrando da praia. Eu queria viver e descobri que a gente vive um pouquinho na vida de todo mundo que a gente ama." E no final da página, um último pedido. "Este caderno ainda tem muitas folhas em branco. Não deixe elas vazias, Clara. A minha lista acabou, mas a sua está apenas começando. Promete?" Clara segurou a mão pequena de Miguel. Ela chorava, mas não era um choro de desespero. Era um choro de gratidão imensa, dolorida e bonita. "Eu prometo, Miguel. Eu vou preencher cada linha." Miguel fechou os olhos, parecendo finalmente descansar de uma longa jornada. O quarto ficou em silêncio, mas não estava vazio. Estava cheio de amor. Meses depois, Clara estava no topo de uma montanha. O vento soprava forte, desarrumando completamente seu cabelo, enchendo-o de nós. Ela estava ofegante, com as pernas doendo da subida, suada e exausta. Ela nunca se sentiu tão bem. Ela tirou da mochila o caderno velho de capa dura, abriu numa página em branco e escreveu: "Data, 15 de outubro. Local, Pico da Bandeira." Sensação: o ar aqui em cima é rarefeito, mas nunca respirei tão fundo. O sol queima o rosto. Estou viva. Ela olhou para o céu, sorrindo para o azul infinito. "Viu só, Miguel?" ela disse ao vento. Tinha gosto de liberdade. E lá de algum lugar, onde o tempo não corre e os relógios não precisam fazer tic-tac, ela sentiu que ele sorria de volta. Miguel não apenas viveu. Ele ensinou que viver não é durar, é sentir. E enquanto Clara continuasse sentindo, o menino do quarto branco jamais deixaria de existir. Obrigado por assistir. Se essa história tocou você,
Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa lembrar de sentir a vida. Até a próxima. 20 anos se passaram. O Hospital Central passou por muitas reformas, mas o quarto 404 ainda existia. Só que a vista da janela agora era diferente. Onde antes havia só concreto e um parque distante, agora florescia o Jardim do Miguel. Era um espaço colorido dentro do hospital, cheio de flores que atraíam borboletas, fontes de água com som de chuva e bancos confortáveis para quem precisava pausar o tempo. Clara agora era a enfermeira-chefe. Seus cabelos, antes desarrumados pela correria, eram agora grisalhos e serenos. Ela não corria mais. Ela caminhava com propósito. Numa manhã de segunda, Clara viu um jovem estagiário de medicina, André, encostado na parede do corredor. Ele parecia exausto, com olheiras profundas. Não vejo a hora desse plantão acabar, André murmurou para si mesmo. Só quero chegar em casa e dormir até o ano que vem. Clara sorriu. Aquele suspiro era familiar. Era o som de alguém que estava apenas sobrevivendo, não vivendo. Ela se aproximou do rapaz e tirou um pequeno objeto do bolso do jaleco. Não era um remédio, nem um termômetro. Era um caderninho de bolso, com capa de couro gasta, mas bem cuidado. Doutor André, ela chamou suavemente. O jovem se assustou. Chefe Clara! Desculpe, eu estava só... Descansando os olhos. Eu sei. Ela interrompeu, estendendo o caderno para ele. Quero te dar um presente de boas-vindas. André pegou o caderno confuso. Um caderno velho? Abra. Ele abriu. As primeiras páginas estavam preenchidas com uma letra infantil, falando sobre o gosto da chuva e a cor dos pássaros. As páginas seguintes tinham uma letra diferente, mais firme, descrevendo o nascer do sol no topo de montanhas. O sabor do café quente, numa manhã fria. O sorriso de um paciente curado, mas da metade para o fim, as páginas estavam em branco. Esse caderno pertenceu a um menino que me ensinou a medicina mais importante de todas, explicou Clara. Ele me ensinou que o tempo não é algo que a gente mata ou gasta, é algo que a gente preenche. Ela colocou a mão no ombro do jovem. A medicina vai tentar endurecer você, André. A rotina vai tentar te deixar cego para os detalhes. Quando isso acontecer, quero que você escreva uma coisa nesse caderno. Uma coisa pequena que fez seu dia valer a pena. Pode ser uma música, um cheiro ou até o silêncio. André olhou para o caderno, depois para a janela que dava para o jardim florido. E quando o caderno acabar? Ele perguntou. Clara sorriu, com os olhos marejados de uma saudade feliz. Quando acabar, você compra um novo, entrega para outra pessoa que esteja correndo demais e diz a ela: pare, respire, viva. André guardou o caderno no bolso perto do coração. Ele respirou fundo e, pela primeira vez no dia, notou o sol entrando pelo corredor, iluminando a poeira que dançava no ar como pequenas estrelas. Obrigado, Clara, ele disse, e seu sorriso foi real. Clara caminhou até a janela do corredor. Lá fora, começou a chover. Uma chuva fina e dourada pelo sol. Ela não precisava mais do caderno original de Miguel para se lembrar dele. Ele estava na chuva. Ele estava no jardim. Ele estava no alívio do jovem médico. Miguel, o menino que só queria viver, conseguiu muito mais. Ele se tornou imortal. Não porque seu coração continuou batendo, mas porque ele ensinou outros corações a baterem com sentido. E assim, a história não terminou. Porque histórias de amor pela vida não têm ponto final. Elas têm apenas reticências. A história de Miguel e Clara nos deixa uma pergunta. Se você tivesse um caderno da vida hoje, o que escreveria nele? Muitas vezes, esperamos a tempestade passar para apreciar o sol, sem perceber que podemos dançar na chuva. Que esta história sirva como um lembrete para que você saia do modo automático. Abrace seu filho um pouco mais forte hoje. Sinta o sabor da sua comida. Olhe para o céu. A vida é agora. Obrigado por assistir. Se essa mensagem te tocou, compartilhe este vídeo e se inscreva para mais histórias que nos fazem refletir. Até a próxima.